Cicatrizes de abdominoplastia. Eu quero que tu descubra nesse vídeo quais são os tipos, qual é o tamanho dessa cicatriz, se é possível a gente clarear uma cicatriz de abdominoplastia, quais são os cuidados que a gente tem que ter também com essas cicatrizes. Então não perde esse vídeo, assiste ele até o final. Eu sou Daniel Peno Machado, cirurgião plástico aqui na Arte Clínica, e aqui na Arte Clínica, aqui nesse canal, eu falo contigo sobre assuntos de cirurgia plástica, principalmente após a maternidade, em relação a mamas e a contorno corporal também. Então, se tu ainda não acompanha, aproveita já para te inscrever no canal e assinar as notificações para não perder nenhum dos vídeos. E o assunto de hoje são as cicatrizes de abdominoplastia. E eu quero começar te explicando quais são os tipos dessas cicatrizes. A gente tem a cicatriz de abdominoplastia clássica, que são quais? Aquela cicatriz grande, geralmente de ossinho a ossinho, que ela passa perto do que seria uma cicatriz de cesárea, né, fazendo toda a volta. E além dela, a gente tem também uma cicatriz no umbigo, para a gente poder refazer o umbigo e tratar toda a flacidez que existe acima dele. A segunda cicatriz de abdominoplastia é a cicatriz da mini abdominoplastia, que é uma cicatriz um pouquinho menor do que essa que eu te comentei e não tem cicatriz no umbigo também. Essa é uma cirurgia que ela trata apenas a flacidez do umbigo para baixo. Ela trata muito pouco flacidez do umbigo para cima, por isso ela não é indicada para todas as pacientes. Agora, terceiro tipo de cicatriz de uma abdominoplastia é para aquelas pacientes que têm muita flacidez, que têm muito excesso de pele. Nesses casos, a gente vai precisar de uma cicatriz em âncora. Geralmente são aquelas pacientes que já fizeram redução de estômago, fizeram cirurgia bariátrica, e a gente vai precisar daquelas cicatrizes de abdominoplastia clássica e também de uma cicatriz vertical para tratar toda essa flacidez. Eu posso dizer que é uma cirurgia de exceção, é muito raro a gente indicar esse tipo de cirurgia para as pacientes. E o quarto tipo de cicatriz de uma abdominoplastia é, na verdade, a abdominoplastia sem cortes, a Mirella, que a gente vai fazer apenas cicatrizinhas pequenas da lipo e a gente vai fazer a correção da diástase através do Da Vinci, através do robô, da plataforma robótica, que através dos acessos pequenininhos da lipo, a gente consegue colocar as pinças do robô e fazer a costura e não precisa daí da cicatriz grande da abdominoplastia. Isso é indicado para alguns casos de pacientes com pequena flacidez, mas que têm diástase também. E sobre o tamanho das cicatrizes, bom, ela pode variar de paciente para paciente. A mini vai ter uma cicatriz um pouco mais curta, a abdominoplastia vai ter uma cicatriz um pouco mais longa. Geralmente ela vai ser até quando a paciente senta, assim como eu estou, até onde vai uma dobrinha, que pode fazer o teste em casa, ela vai ser até aquela região. Algumas pacientes sentadas vão ter uma dobrinha lá até as costas, outros pacientes vão ter uma dobrinha bem aqui na frente, então por isso ela vai depender, o tamanho vai depender de cada caso, do excesso de pele de cada paciente. E é possível a gente clarear uma cicatriz de abdominoplastia? Sim, é possível. Na verdade, a gente vai ter vários cuidados que eu ainda vou comentar contigo nesse vídeo, né, durante as fases de cicatrização, que existem pelo menos 3 fases. Mas depois dessas fases completas, a gente vai utilizar alguns cremes e até mesmo uma micropigmentação para que a gente deixe a cicatriz da abdominoplastia bem clarinha e o mais fina possível. É claro que vai ter uma fase em que a cicatriz vai de todo mundo, tende a estar mais vermelha e mais marcada, mas eu vou te explicar na sequência. Porque antes eu quero te falar sobre o tempo de cicatrização de uma abdominoplastia. A gente tem 3 fases de cicatrização. A gente tem uma primeira fase, que é super importante, que exige os cuidados da paciente, que geralmente dura os primeiros 30 dias, que a gente vai ter alguns cuidados com curativos mesmo, né, com micropore, com gases, enfim, cada cirurgião vai ter a sua rotina. Depois dos primeiros 30 dias, a gente vai entrar numa segunda fase de cicatrização, que vai de 1 mês a 1 ano em média, em que a cicatriz de todas as pessoas, ela tende a ficar um pouquinho mais alta, um pouquinho mais vermelha e um pouquinho mais marcada. E a pior fase que isso acontece costuma ser entre 3 e 6 meses. Então, dependendo da genética de cada um, isso vai ser um pouco mais em algumas pacientes, e outras pacientes vai ser um pouco mais leve, mas todo mundo vai passar por essa fase. Depois de 1 ano, a cicatriz entra na terceira fase de cicatrização, que vai de 1 ano a 1 ano e meio, que é quando a cicatriz costuma regredir, maturar e ficar mais fininha e mais clara. Então, é por isso que a gente costuma dizer que a cicatrização ela pode demorar de 1 ano e meio a 2 anos, dependendo de cada paciente.
Mas a cicatriz de abdominoplastia, ela pode virar um queloide, ela pode cursar com queloide? Bom, isso é um assunto bem delicado para algumas pacientes, mas o mais importante que eu te digo é que isso é muito, muito raro de acontecer. Na verdade, a paciente ela tem que ter uma predisposição muito alta para fazer um queloide para que isso aconteça. Todas as pacientes vão passar por essa segunda fase, em que é de um mês a um ano, a cicatriz tende a ficar mais alta. Mas com o tempo, ela vai ir com o tratamento adequado, ela vai regredir e voltar ao normal. E ficar fininha e mais clarinha. Um queloide mesmo, tu pode procurar no Google, né? Tu pode procurar onde um queloide mesmo, e tu pode procurar no Google, escrever queloide, ele é uma cicatriz muito elevada, muito pronunciada e muito rara de acontecer. Ela é para menos de 1% das pacientes e aí ela exige alguns outros cuidados. A gente pode infiltrar algum corticóide, a gente pode usar alguns tipos de medicação, ou seja, mesmo assim ela tem tratamento, mas eu te diria que para 99,9% das pacientes que estão me assistindo aqui, o queloide ele não chega a ser uma preocupação, é muito difícil que aconteça, muito raro de acontecer. E concluindo, a gente tem então alguns tipos de cicatrizes de abdominoplastia, a abdominoplastia clássica, a mini, a âncora e a mirela, que é a abdominoplastia sem cortes, como eu te expliquei. É possível a gente clarear as cicatrizes têm algumas fases de evolução e a gente precisa respeitar essas fases também e saber que elas vão acontecer e também utilizar alguns métodos, alguns cuidados, né, seja os fitas que eu te comentei nas primeiras fases, depois tem alguns cremes e até umas fitas de silicone que eu costumo indicar para as pacientes. Tomara que tu tenha gostado desse vídeo. Aqui no canal, assim como esse, tem outros vídeos. Já aproveita para te inscrever no canal, assinar as notificações, deixa o teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.